VGA11 recentemente teve uma queda bastante expressiva nesse fundo imobiliário, um fundo que muita gente gosta do segmento agro, aliás é um dos fundos mais importantes desse segmento, divulgou o relatório, então tem muita informação para a gente comentar nesse vídeo aqui, e se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, fizer sentido para você, considera ajudar a gente, dar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Então vem aqui comigo para a tela do computador VGA11, como eu falei para vocês, um fundo aí de quase 1 bilhão de patrimônio. PVP dele, agora, ele está querendo descolar um pouquinho de 1, né? Afinal, o fundo teve essa queda aqui. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ver, nos últimos 5 dias, olha, foi uma queda aí de mais de 6%, né? Para um fundo aí que custa na casa aí dos R$10, é uma queda bastante interessante. Inclusive, nesse momento, o mercado acabou de abrir, né? Acabou de abrir nesse momento aqui, aparentemente está abrindo com um pouquinho de queda, né? Vamos ver como que vai ficar ao longo desse vídeo, ao longo do dia também, tudo pode acontecer. Mas, de qualquer forma, essa foi uma queda bastante expressiva e muita gente está se perguntando, né, o que aconteceu, e então eu tô aqui para explicar. Esse é um fundo, pessoal, né, com um dividend yield realmente absurdo, muito alto, né? Um fundo muito interessante aí, que pagou no último mês 13 centavos por cota, tá? 13 centavos é um rendimento muito bom. Ele já chegou a pagar até mais, olha só, 14, pagou 15, deixa eu ver aqui se teve mais em alguns meses. Olha só, para trás aqui, lá em setembro e outubro, né, ele pagou aí 17, 16 centavos. Então, realmente foram rendimentos muito altos, né, e nos últimos 12 meses também foi um dos fundos que mais pagou dividendos. Mas o fundo divulgou o relatório gerencial do mês de julho e tem algumas explicações aqui para essa queda, tá, pessoal? Para essa queda aqui, como eu comentei, de mais de 6% aproximadamente. Então vamos ver, vamos entender o que aconteceu. Primeiramente, se você não conhece o VGA11, ele é um fundo, né, que tem o objetivo aí de investir preponderantemente em CRAs, né, que são certificados de recebíveis do agronegócio, né? Então ele é voltado para o agronegócio. Por isso que ele é um FIAGRO, tá? Por isso que ele é um FIAGRO. Bom, taxa de gestão, administração, 1,15 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, taxa de performance 10% do que exceder o CDI. Essa taxa de performance, pessoal, via de regra você sempre vai pagar ela, porque o fundo, pelo menos nesse momento agora, ele é 100% alocado ao CDI, né, indexado pelo CDI, então praticamente você sempre vai pagar essa taxa de performance, tá? Tem uma pequena taxa de escrituração aí de 0,05% ao ano sobre o patrimônio do fundo. Ele é gerido pela Valora e administrado pelo BTG, tá? Bom, vamos aqui então, comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de julho com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído em 28 ativos, num total investido aí de 907 milhões. Os demais estavam em instrumentos de caixa. A distribuição, como a gente viu, foi 13 centavos por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,5% ao ano. Nada mal, né, pessoal? Com base na cota patrimonial. Dentro do mês de julho, o fundo adquiriu 5 milhões do CRA Cotricampo na curva de CDI mais 5%, 8 milhões do CRA Cotrizel 2 na curva de CDI mais 5% e 12 milhões do CRA Coagril na curva de CDI mais 5%. Ou seja, são rentabilidades bem altas, né, pessoal? Bem interessantes, principalmente se a gente está falando de uma queda de Selic, né? Uma previsão de queda de Selic. Então, realmente são rentabilidades altas e a gente consegue deduzir, né, por essas rentabilidades, claro que tem que detalhar melhor, mas que são CRAs com um risco maior, tá? Porque ele tem rentabilidade alta, então normalmente o risco é mais alto. O fundo vendeu 6 milhões do CRA Bela Agrícola 2 e 60 mil do CRA Fiagil 2. A gestão continuará diminuindo a posição nestes e outros ativos para adquirir novos CRAs e aumentar a diversificação da carteira. Isso aqui a gente vai comentar porque o VG ele tem um problema muito grande em relação à concentração, tá? Ele é pouco diversificado. Em julho, o fundo foi mais uma vez o FIAGRO listado com maior volume médio diário de negociação. O fundo encerrou o mês com 122 mil cotistas, um crescimento aí de 13,7%. Então, pessoal, é um fundo realmente muito importante aí, né, dentro dos FIAGROs, o que representa aí 36% do número total de investidores em todos os FIAGROs listados no mercado. Então, como eu falei, não é qualquer fundo, né? O principal foco da gestão nos próximos meses será aumentar a diversificação. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo para o VGA, né? Ele é um fundo, como eu falei, que ele não está bem diversificado. E os trabalhos de monitoramento e acompanhamento dos próximos de todos os ativos serão mantidos.
Aqui, pessoal, informações adicionais, CRAs Languiru. Aqui que está o principal, né? O ponto-chave dessa queda aí, tá? Conforme apontado em comunicados anteriores e nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão vem buscando de maneira constante a melhoria nas condições de garantia das operações de crédito, bem como a manutenção do seu adimplemento. Este processo chegou a um impasse relacionado à amortização de uma parcela de principal da operação que deveria ter acontecido no dia 21 de agosto, bem recente, tá? Diante do ocorrido e por entender que as garantias já constituídas são suficientes para fazer frente às obrigações dos créditos, a gestão optou por suspender momentaneamente as negociações. Então, quer nem negociar, vão buscar, né, por meio das garantias, os valores inadimplidos, sem prejuízo de buscar eventuais melhorias adicionais aos créditos totais. Então a gestão já vai buscar, né, aí as garantias, tá? Não sei quais são essas garantias, mas já vai buscar. No mais, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa, com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Distribuição de resultados, como a gente já viu, foi uma distribuição bastante generosa, de 13 centavos, né? A principal receita do fundo são, de fato, os CRAs, né? Olha só, CRAs receita, o fundo só tem CRA na carteira, né? Esses outros ativos aqui provavelmente são instrumentos aí de caixa, tá? Que geram uma receitinha para o fundo, mas bastante irrisória, né? Tem outros CRAs em negociação que geraram aí receita para o fundo também, mas também um valor bastante irrisório, tá, pessoal? Despesas do fundo, de maneira geral, é isso, né? E o fundo, como a gente já viu, fez essa distribuição aí de 13 centavos. Então, é CDI mais 3,5, o fundo mantém nessa média, né? CDI mais 3,4, 3,6, 3,5, o que dá uma rentabilidade muito boa. Aqui no histórico de distribuição e de rentabilidade, a gente consegue ver melhor, né? A gente consegue ver melhor como que fica, né, essa balança de distribuição e lucro do fundo. Então, desde fevereiro, a gente consegue ver que, por exemplo, em fevereiro, o fundo teve um lucro líquido de caixa aí, menor do que a sua distribuição, tá? E aqui a gente consegue ver 100% CDI, ou seja, o principal, né, o fundo sempre bate o CDI. Por isso que eu falei para vocês, você sempre vai pagar a taxa de performance que é alocada ao CDI, né, que é atrelada ao CDI, melhor dizendo. Então, isso que é importante. Mas, de qualquer forma, o fundo bate o CDI, então isso também é importante, tá? Então, olha só, tem mês que o fundo gera um lucro líquido caixa aí maior do que a distribuição e tem mês que gera um lucro líquido caixa menor, tá? De maneira geral, o fundo, né, compensa sempre isso no próximo mês. Esperamos que ele consiga manter isso, dada essa inadimplência desse CRA, tá? Então, vamos ver como que vai ficar. Eu acredito, minha opinião, já falando aqui de maneira geral, né, a Selic está tendo uma queda, uma previsão aí de queda, né, já caiu um pouquinho, acredito que vai cair mais, tá? Eu acredito que o fundo vai diminuir um pouquinho essa distribuição. Só que essa distribuição, pessoal, ela é uma distribuição muito boa, né? Olha só, no último mês, apesar de ter caído, né, de fato aí, ó, 13 centavos, ele já chegou a pagar mais 14, 15, 16, 17 centavos por cota. É uma distribuição muito boa. Se a gente pegar o yield, né, tá muito bom, 1,34, tá? É claro que o VGIA, ele tem esse risco, né? Você não pode olhar somente o pagamento, somente o yield, né? Então tem toda essa questão. E aqui na carteira de ativos, eu acho que é o principal que você tem que pensar, né? Será que vale a pena investir no VGIA? Porque olha só para vocês verem. Inclusive, eu acho que é uma crítica aqui. O relatório como um todo é muito bom, só que nessa parte da carteira de ativos, eu acho que eles poderiam divulgar aqui pelo maior percentual, tá? Do maior para o menor ou do menor para o maior, né? Eles não fazem essa classificação, então a gente tem que procurar aqui. Olha só, tem alguns CRAs aí, olha só, CRA Cotribá 1S. Né, 14,76% do patrimônio líquido. E tem mais, tá? Olha só. Esse aqui, ó, CRA Bela Agrícola 2, 22%. E tem outros, pessoal, que eles ficam separados, mas eles são do mesmo, ó, CRA Fiagril 1, 2 e 3, né? Que é praticamente o mesmo, tá? Olha só, se a gente somar isso aqui dá 15%, mais de 15%, tá? Então, aliás, tá aqui, né? Dá mais então de, né, 20%. Então, realmente, pessoal, são concentrações muito grandes, né? E tem outros, por exemplo, aí que tem concentrações menores. Então faz sentido sim o fundo se preocupar com isso, né? Como ele já disse, o fundo tem que diminuir posição nesses que ele tem uma concentração muito grande e aumentar em outros que ele já tem e possivelmente comprar novos, né? Para poder diluir mais essa concentração, tá? Então esse eu acho que é o principal ponto aí do VGIA, né? Essa concentração muito grande. De maneira geral, o fundo, olha só, CDI, a carteira do fundo, né, a taxa média,
CDI mais 5,7 ao ano, é uma taxa muito boa, absurda. Duração, 2 anos, é uma duração relativamente baixa, mas é tranquilo, também isso aí a gente não pode questionar muito. Concentração aí do fundo, 100% são CRAs, né? Ele não tem caixa aparentemente aqui, tá? Então é um fundo assim que, como eu falei para vocês, ele tem um risco maior por conta disso, por conta dessas alocações com uma concentração muito grande. Indexadores, 100% CDI, como eu falei para vocês, então sempre vai ter aquela taxinha de performance ali de 10%. Segmento, pessoal, o fundo ele preferiu, né? Ele era mais alocado aí em cooperativas, ele preferiu trocar por distribuidoras, tá? Então ele tem um percentual maior em distribuidoras, 40% aí aproximadamente cooperativa, 5,2% indústria e 1% sucro alcooleiro, tá? Em relação à exposição geográfica, né, o fundo tem uma diversificação até bastante interessante, né? Dado ao tamanho do nosso país, que é um país continental, tá? De território continental, então o fundo tem uma diversificação bem interessante. Rendimento mensal, retorno, o fundo aí já fez várias emissões de cotas, tá, pessoal? Afinal, é um fundo que, como eu falei para vocês, atrai a atenção dos cotistas dado ao rendimento alto. Então, o fundo tem uma rentabilidade muito boa, né? Só que tem um risco muito alto também. Então, você tem que ponderar isso. Valor de mercado, né? Distribuição da cota, olha só, o histórico de rentabilidade. Aqui não tem muito o que falar, né, pessoal? O fundo sempre bate o CDI. Não tem muito que a gente ficar se preocupando em relação a isso. Aqui está o detalhamento dos ativos que a gente não vai ficar se preocupando muito, porque na minha opinião, né, como é uma inadimplência assim tranquila, não é como fundos como HCTR11, TORD11, DEVA11, sabe? Que por mais que não sejam do segmento agro, mas que estão com problemas de inadimplência, eu acho que é uma inadimplência tranquila que o fundo vai conseguir resolver. E essa queda aqui, apesar de poder continuar, ó, a gente viu que o mercado está abrindo em queda, né? Eu acho que ela não vai muito longe. Claro que é a minha opinião, né? Eu posso estar errado em relação a isso aqui. E claro também que essa pode ser só, né? Pode ser só a ponta do iceberg. Então pode ter mais coisas para vir, né? Tomara que não. Mas de qualquer forma, essa é a minha opinião. Agora, para a gente finalizar aqui, vamos calcular, pessoal, algumas informações do fundo, né? Primeiramente, vamos calcular o preço justo dele e depois a gente vai ver quanto que a gente precisa investir para fazer uma bola de neve com o Vegia, tá? Para calcular isso aqui, então, a gente vai precisar, vamos colocar aqui, ó, Vegia 11, tá? Rendimento anual nos últimos 12 meses, como a gente viu, ele pagou aí 1,72, tá? Foi um pagamento bastante generoso. Taxa de desconto. Pessoal, essa taxa de desconto ela realmente é difícil de prever para o Vegia, porque ele pagou muito, né? Com a queda da Selic e com essas inadimplências, a gente tem que ser, né, tem que pensar como que vai ficar esse pagamento nos próximos meses. Vamos considerar aqui um pouco menos, né? Aí 18%, para a gente poder ver o que vai dar. Deu exatamente, né, 9,56. Nunca vi isso acontecer. Mas foi o que eu imaginei, né? Porque assim, se a gente considerar muito mais que isso, olha só, 20%, que foi quase o que o fundo pagou, tá? Quase o que o fundo pagou aí. A gente estaria sendo injusto, né? Porque a Selic ela vai cair, né? O fundo vai sofrer um pouco com isso. O fundo está passando por inadimplência, então eu acho que 18%, 17% é uma taxa de desconto bastante razoável, tá? E o fundo, seguindo, né, essa lógica aqui, claro que não é uma recomendação, ele estaria aí próximo do seu preço justo. E agora, para a gente finalizar, vamos ver o quanto que a gente precisa para fazer uma bola de neve com ele. Já tinha até deixado aqui, mas de qualquer forma, vamos ver aqui de novo. Olha só, Vegia 11. Vegia 11, digitei errado, Vegia 11. Olha só, preço atual 9,56, último rendimento 13 centavos. Bola de neve, então você precisa investir em cerca de R$ 707, né? E você consegue então comprar 74 cotas. Comprando as 74 cotas, no próximo mês você recebe uma nova cota sem precisar investir mais nenhum centavo. Claro, considerando esse preço atual e considerando o último rendimento. Se isso aqui mudar, essa conta vai mudar. E só para finalizar o vídeo, aqui no calendário de proventos dessa planilha, pessoal, que inclusive vai estar na descrição do vídeo depois do dia 30, tá? Porque o lançamento dela é dia 30. Olha só, Vegia 11, ok. A gente consegue ver, né, que o fundo ele manteve uma distribuição muito boa, né? 15 centavos, 14, 15, 13, 14. Agora ele veio caindo um pouquinho, né? Nesse último mês, como a gente viu, a data de pagamento foi dia 17, foi os 13 centavos, mas de qualquer forma é um yield bastante interessante, né? Um yield bastante alto. Então isso aqui anima o investidor, apesar de todas esses intempéries, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mais uma vez, dá aquele apoio pra gente. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.